Vamos com liberdade de opinião. Vou chamar para cá os nossos comentaristas do quadro. Alexandre Borges, Fernando Molica já estão conosco. Enquanto isso, a gente está vendo imagens ao vivo, né? Lá de Brasília, neste momento. Olha só, uma ventania muito forte, tempo seco. Molica e Borges já aqui na tela com a gente para a gente continuar falando dessas manifestações do 7 de setembro, né, Alexandre? Foi um momento muito traumático no ano passado. Foi uma data que até hoje repercute, né? Até hoje reverbera as críticas intensas que foram feitas com defesa de golpe militar, volta da ditadura, destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e já há uma sinalização de que esse ano isso pode voltar a se repetir. Essa radicalização nos atos do 7 de setembro pode prejudicar ainda mais, se é que dá para piorar essa relação institucional entre os poderes? É verdade, Stephanie. Eu lembro das manifestações de 2015, 2016, quando logo no começo, e foram as maiores manifestações já registradas na história, havia gente infiltrada com cartazes do tipo intervenção já e tal, e essas pessoas foram muito rapidamente rechaçadas daquele ambiente que era, naquela época, uma manifestação por pedido de um impeachment com o rito democrático, que foi o que aconteceu. Agora a gente não vê essas pessoas sendo rechaçadas, muito pelo contrário, de certa forma até incentivadas, como por exemplo por esses políticos que estão tendo esse tipo de pregação golpista. Porque uma coisa é você fazer uma crítica pontual a uma decisão aqui ou ali, outra coisa é você criticar a própria instituição do Judiciário ou do STF como um todo, e aí é sim uma pregação golpista de mentes autoritárias que preferiam que o Brasil estivesse mais próximo da Coreia do Norte do que tivesse de uma democracia como a gente vive. É importante dizer o seguinte, é mentira, é fake news que o Brasil tem uma ditadura do judiciário, não tem. As coisas mais importantes que esse governo pode falar, como reforma da Previdência, PEC do calote, PEC kamikaze, quase todos esses pilares não foram contestados pelo Supremo Tribunal Federal, muito pelo contrário, foram aprovados e estão aí vigentes. Além disso, o Supremo Tribunal Federal não deixou que o discurso político fosse ainda mais irresponsável do que foi na época da pandemia. O Brasil teve mais de 600 mil mortos na época da pandemia e poderia ter sido muito mais se não fosse, em parte, a atuação do Supremo, garantindo que houvesse, da parte dos prefeitos e governadores, pelo menos um mínimo. O Brasil nunca teve lockdown, mas tivesse um mínimo de respeito às regras básicas sanitárias, para que não fosse a carnificina que houve, não fosse muito maior, como poderia ter sido. Morreram mais de 600 mil brasileiros, mas podia ter morrido muito mais se toda aquela irresponsabilidade que era pregada de vai para a rua, fique doente, imunidade de rebanho, que era defendida não apenas pelos políticos governistas, como também por canais governistas que ficavam nessa pregação quase eugenista, pedindo para as pessoas irem para a rua ou não só se contaminarem, como contaminarem os seus familiares que estavam em casa, às vezes idosos, crianças que estavam em casa, mas poderiam ser contaminados eventualmente por parentes que saíssem e trouxessem o vírus para dentro de casa. Então o Supremo, na verdade, colaborou e muito para que esse governo não cometesse ainda mais erros do que cometeu. Não é verdade essa pregação e além de ser mentira, evidentemente, ela é antidemocrática e tem que ser rechaçada com todas as forças.